Graça e paz, nosso Senhor Jesus. Boa noite a todos. Você está na Igreja Batista do Bom Retiro, na cidade de Curitiba, Paraná. Nós estamos na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Essa é a quarta-feira, é o culto mais aleluiado, como diz o nosso pastor Oswaldo Lobo. Nós vamos abençoar a sua vida nessa noite, mas para que isso aconteça, não deixa que nada te distraia. Sai das redes sociais, mas antes de sair, faz o seguinte: entra aí, pega o link, copia o link, manda no WhatsApp, compartilha com os teus colegas, com os teus amigos, para abençoar outras vidas, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram. Vamos disseminar a palavra de Deus, vamos disseminar a verdade. A gente tem ouvido muita mentira, muitas mentiras circulando nas redes sociais, mas você vai ser um provedor, um promotor nessa noite da verdade, da palavra de Deus. Amém? Vamos juntos orar? Senhor, obrigado por essa noite podermos nos reunir para ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz, aprendermos mais de Ti. Queremos estabelecer o Teu reino, Senhor, o Teu reino em nossas casas, em cada casa agora. Entra, Senhor, entra, faz com que os nossos corações estejam abertos para Te ouvir e obedecer nessa noite. Que nada nos impeça de estar na Tua presença, não somente hoje, mas em todo sempre. Amém. Amém, amém. Amém, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui online. Você que nos acompanha ao vivo, você pode colocar um coraçãozinho. Você que não é de Curitiba, dito qual é a sua cidade ou o país que você mora, coloca a bandeirinha do seu país aí. Você pode pedir orações, nós vamos orar agora. Você pode pedir as orações direto aqui pelo YouTube ou pelo oração sem tio e sem o cedilha, @ibbr.org.br. Nós estaremos ao vivo orando por você. Nós temos um time agora preparado para orar pela sua vida agora. Então coloca o nome e a questão que você precisa agora, porque nós vamos orar por você imediatamente. Se você quiser também, pode usar o nosso aplicativo para que você coloque sua oração ali, aí a gente vai poder orar por você pelo aplicativo também, amém? Por falar em aplicativo, eu quero fazer esse momento agora de dedicação de dízimos, de bens e de ofertas. Essa é uma parte da liturgia do culto que Deus estabeleceu desde o princípio. Abel, ele leva a oferta ao Senhor. A gente vê Noé entregando uma oferta ao Senhor no capítulo 9 do livro do Gênesis. A gente vê Abraão sacrificando ao Senhor. E a gente vai ver isso se repetindo por todo o Novo Testamento. Tem a viúva que entrega 2 pequenas moedas. Nós temos aquela mulher que derrama o vaso de alabastro, de perfume de nardo caro sobre a cabeça de Jesus. A Bíblia fala sobre mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. A Bíblia conta em todo o tempo que homens e mulheres compareciam diante de Deus, não com mãos vazias, mas sacrificando ao Senhor. E eu quero abrir a oportunidade para você. Nós temos aqui você pode fazer isso por transferência bancária, através da nossa conta do Bradesco, você pode anotar aí, ou pelo nosso app. Eu vou até te ensinar, tem um vídeo aqui. Primeira coisa que você deve fazer é baixar o aplicativo na App Store ou na Google, no Google Play. Você vai lá, baixa o aplicativo e depois, com o aplicativo aberto, você vai em Contribua. Na contribuição vai aparecer para você dedicar aí oferta, dízimo ou reforma da igreja. Você coloca o valor que você quiser. O valor da reforma mínimo é R$30, mas você pode dar quanto você quiser. Clica lá em cima à direita em pagar. E aí você vai digitar como dado apenas o seu CPF. Depois disso, você clica em prosseguir e você vai escolher pagar no cartão de crédito ou no boleto bancário. Se você escolher o boleto bancário, você vai lá e visualiza o boleto e depois imprime e você pode pagar. O interessante aqui é o seguinte: se você usar o cartão de crédito, você pode, eu quero pagar 30 parcelas de 12,
12 parcelas de 30, o contrário, 12 parcelas de 50, de 100, de 1000, isso é aquilo que Deus coloca no teu coração, oferta, querido, é o que Deus coloca no coração, mas não deixe de ofertar, não deixe de participar, a Bíblia diz que Deus ama o que dá com alegria, e agora nós vamos orar pela sua vida. Muita gente tem ajudado, muita gente tem socorrido. Faça parte você também dessa história. Aqueles que são membros da nossa igreja, seja os membros de Curitiba, aqueles que estão distantes, vocês também, a gente está orientando que façam pela app, pela transferência bancária. Esses tempos, nós estamos vivendo tempos de isolamento para a nossa própria proteção. E eu quero chamar aqui o Christian, porque ele vai orar pelas suas finanças. Então, eu quero que você pegue suas contas agora, coloque aí em cima da mesa, no sofá, onde você estiver, impõe as mãos sobre isso, que nós vamos abençoar, repreender todo o espírito devorador, pedir que a bênção do Senhor esteja sobre você, que haja recurso, janelas abertas dos céus e fartura sobre a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, apresentamos diante do Senhor os nossos dízimos e ofertas. Consagramos, dedicamos ao Senhor a nossa vida financeira. Senhor, em nome de Jesus, vem com suas bênçãos sobre a vida do seu povo, abre as janelas dos céus, derrama bênção sem medida, Pai, sobre a vida do teu povo. Traz, ó Deus, a fidelidade através dos dízimos e ofertas, ó Pai, ao coração do teu povo. Senhor, repreendo todo o espírito devorador, repreendo o espírito de miséria, repreendo o espírito de falência, bancarrota, em nome de Jesus. Senhor, traz a prosperidade em meio do seu arraial. Faz, ó Deus, em nome de Jesus, que o seu povo possa ver das suas bênçãos sendo operadas. Opera maravilhas a vida financeira da vida do teu povo, ó Pai. Que o Senhor estejas cuidando de cada um. Pai, que possamos honrar com os nossos compromissos, que tenhamos recurso para pagar ao Senhor os nossos compromissos, em nome de Jesus. Prospera a vida do teu povo, traz alimento na mesa, traz, ó Deus, os celeiros cheios, em nome de Jesus, que não falte nada, que nada venha, Senhor, ser, Senhor, difícil para a vida do teu povo, porque é o Senhor que está à frente, é o Senhor que está fazendo, é o Senhor que está operando, ó Deus, e que possamos crer que as maravilhas e os milagres acontecem, porque o Deus é o nosso Deus, o Deus que nos ama e que cuida das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar pela sua família agora. Se você tiver com a família em casa, álcool gel, vamos colocar a mão sobre a cabeça do nosso filho, do nosso cônjuge. Se a sua família não estiver aí, levante sua mão. Para onde você levantar, Deus sabe onde está a sua família, sua mamãe, seu papai, sua vovó, seus filhos, enfim, aqueles que você ama, que te são caros. Nós vamos orar pela sua casa agora, em nome de Jesus. Pastor Quecros. Senhor, obrigado porque o Senhor já está aqui em nossa casa. Obrigado porque o Senhor já tem ouvido as nossas petições. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece a nossa vida, Senhor. Mas agora nós queremos pedir pelos nossos filhos, que os nossos filhos tenham um coração totalmente entregue ao Senhor, que os nossos filhos nessa noite possam te conhecer, aqueles que estão longe da tua presença, que possam voltar em nome de Jesus e se render aos teus pés. Nós queremos dedicar os nossos filhos a ti, dizer que pertencem ao Senhor, são do Senhor, faz com eles como tu bem queres, ó Pai. Com o nosso casamento, Senhor, nós queremos pedir a tua bênção sobre o nosso casamento. Abençoa-nos, ó Pai, que o meu coração seja totalmente cativo da minha esposa, que a minha esposa possa me amar como o Senhor me ama, ó Pai. Faz-nos transbordar do teu amor e da tua presença, ó Pai, que as pessoas possam perceber que em nossa casa existe uma família que te ama, que te serve e que te honra, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu quero orar pela sua saúde. Agora eu vou liberar uma palavra de bênção e de cura sobre sua saúde. A palavra de Deus diz que Jesus, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Há uma ordem de Jesus para que a gente ore pelos enfermos, para que a gente imponha as mãos sobre os enfermos. Há uma promessa de cura
em nome de Jesus. Esse nome, querido, ele tem todo o poder. Esse nome é um Deus que fez milagres ontem, hoje e fará eternamente. O nosso Deus é um Deus vivo. Por isso agora, em nome de Jesus, se você tiver alguém enfermo em casa, ou se você mesmo estiver enfermo, eu quero que você, pela fé, coloque a mão sobre a cabeça dessa pessoa enferma, ou coloque a mão sobre o seu coração. Se você estiver orando por outra pessoa, coloque a mão, se ela não estiver na sua casa, coloque a mão no seu coração também, que nós vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu estendo a minha mão agora, para cada homem, mulher, jovem, adolescente, criança, para cada idoso que agora nos acompanha. O Senhor é o Deus sobre toda a terra, e em nome de Jesus, eu abençoo com a saúde do Senhor essa casa, e repreendo todo espírito de enfermidade, em nome de Jesus. Eu te dou uma voz em nome de Jesus, saia dessa casa e dessa vida em nome de Jesus. Todo vírus, toda bactéria, toda enfermidade nos ossos, no sangue, no sistema circulatório, toda enfermidade alojada no sistema vascular, toda enfermidade na tireoide, todo caroço, todo câncer, todo coronavírus, todo HIV, eu te repreendo em nome de Jesus. Saia dessa casa e dessa vida em nome de Jesus. Eu estendo a minha mão agora e coloco pela fé a minha mão sobre a mão de cada homem e mulher, cada jovem e adolescente, cada criança que pela fé colocou a mão sobre o enfermo. Pai, para que eles creiam que o Senhor é Deus, o Senhor sempre ouve a minha oração, Senhor, sempre ouve. Pai, que agora em nome de Jesus, toda enfermidade bata em retirada. Eu dou uma voz de comando em nome de Jesus. Enfermidade em nome de Jesus, saia dessa vida em nome de Jesus. Toda enfermidade nos olhos, toda enfermidade na mente, enfermidade da alma, toda depressão e pânico, todo borderline, eu te repreendo em nome de Jesus de Nazaré. Eu libero uma palavra de cura sobre essa casa. Eu retiro toda enfermidade e lanço o sangue do Cordeiro te abençoando em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode aí comunicar agora aí. Se houve um milagre na sua vida, coloca aqui, testemunha para a fé das pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que vão ouvir essa mensagem, de que o Senhor te curou em nome de Jesus, amém. E eu quero chamar o pastor Marcos aqui, que ele vai orar pelos seus impossíveis e pela sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar pelos impossíveis. E também nós vamos orar concordando. Você concorda com todas essas palavras proféticas, todas essas orações que foram liberadas aqui do altar, sobre a tua vida, sobre a tua família? Então vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos agora os nossos impossíveis diante do Senhor. Aquilo que para nós é muito grande, aquilo que para nós não compreendemos, aquilo que para nós nos mostra toda a nossa limitação, mas nós decidimos agora não olhar para nós, e nós olhamos para um Deus que não é limitado, um Deus que é ilimitado, que é grande, forte, poderoso, que é o Senhor. Então nós colocamos agora todas as nossas causas impossíveis, Deus, nós colocamos agora no altar do Senhor, e nós cremos, ó Pai, que está sendo liberada agora do Teu trono de glória, do Teu trono de justiça, do Teu trono de majestade, uma palavra, Pai, sobre as nossas vidas, e aquilo que era impossível aos meus olhos, se torna possível pela presença do Senhor na minha vida e na minha história, e naquilo que eu coloco aos pés do Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. Pai, em nome de Jesus, que seja assim, Senhor. Agora, Pai, nós queremos liga aí na tua casa, com a tua família, concorda, repete essa oração, Senhor, nós concordamos, Pai. E nós ligamos aqui na terra, e quando nós ligamos aqui na terra, é ligado no céu. Toda palavra de bênção, toda palavra que foi liberada desse altar sobre a minha vida, sobre a minha família, eu recebo e eu concordo agora em nome de Jesus. Eu recebo todas as bênçãos que foram liberadas, bênçãos de cura sobre a minha vida, bênçãos de prosperidade financeira sobre a minha vida, bênçãos sobre a minha família e sobre a minha casa. Será uma casa de paz, será uma casa de esperança. Em nome de Jesus nós concordamos,
Pai. E nós liberamos uma palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor por todos os dias da minha vida e da minha história, em nome de Jesus. E a bênção do Senhor está sobre mim, e a bênção do Senhor está sobre a minha família, sobre os meus negócios, e tudo que eu colocar minhas mãos prosperará, para a glória e louvor do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém, amém. E agora eu quero chamar o pastor Lobo, que vai trazer uma palavra de fé, de esperança para o meu e para o teu coração, em nome de Jesus. Olá então, você que nos segue online na Igreja Batista de Bom Retiro, eu já falei, mas vou repetir. Ainda dá tempo de você pegar essa mensagem, você que está assistindo online, e compartilhar, dividir, multiplicar, na verdade, essa mensagem. Nós estamos aqui tratando sobre autoridade sobre as trevas, um livro que eu escrevi há algum tempo atrás e que tem abençoado muitas vidas. Mas antes eu tenho um aviso para te dar. No próximo sábado, entre 10 e meio-dia e 30, nós estaremos aqui na Igreja Batista do Bom Retiro, fazendo mais um drive-thru do amor. O que é o drive-thru do amor? Você sabe o que é o drive-thru? Você para num restaurante, numa lanchonete, e você compra um sanduíche, aquele movimento rápido, você não sai do carro, vai ser a mesma coisa, mas ela vai ter um outro sentido. Nesse drive-thru você vai vir aqui na igreja, os pastores estarão todos eles preparados, com jaleco descartável, com luvas, com máscara, e eles vão orar por você. Você não vai precisar sair do carro. Nós vamos abençoar a sua vida, a vida de quem estiver perto do carro, e vamos escolher os seus pedidos de oração também. Nesse sábado, nesse próximo sábado, nós vamos fazer das 10 da manhã até o meio-dia e 30. Você pode trazer cestas de alimento para ofertar. Nós estamos ajudando muitas famílias, e você também pode vir e pegar a sua cesta. Então, aqueles que precisam, vêm aqui e recebem a cesta de alimento. Aqueles que podem, vêm e doam seus alimentos para a gente poder abençoar, porque Jesus mandou a gente repartir aquilo que a gente tem. Você também vai poder vir aqui, se quiser trazer seu dízimo, a sua oferta. Vão ter máquinas de cartão esterilizadas o tempo todo, mas o sentido disso tudo é abençoar a sua vida. Então, sábado, das 10 ao meio-dia e 30, nós esperamos você aqui em nome de Jesus, amém? Então vamos falar um pouquinho hoje. Eu quero falar sobre profanação espiritual, e eu quero usar um principado que é revelado pelo Espírito no Antigo Testamento, que tem causado muito sofrimento no meio do povo de Deus. A palavra profanação, ela aparece no livro de Hebreus, ela aparece no Novo Testamento também, mas ela começa no Antigo Testamento, quando alguém despreza aquilo que é sagrado. Profanar é pisar, é desprezar, é ter como desvalorizar algo que é precioso. Por exemplo, há um pecado que não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão nem nessa era, nem na vindoura, algumas vezes traduzida como blasfêmia contra o Espírito Santo. Quando você blasfema contra o Espírito Santo, você está profanando a presença de Deus, está desprezando a presença de Deus na sua vida. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e vai ser uma bênção em nome de Jesus. O direito de primogenitura é um princípio bíblico, que está estabelecido lá no livro do Deuteronômio, capítulo 21, verso 17. Para você ter uma ideia, o livro do Deuteronômio é tão importante, mas tão importante, algumas pessoas desprezam o Antigo Testamento. Querido, todas as vezes que Jesus ele lutou contra Satanás, ele usou o livro do Deuteronômio. Sabia disso? Jesus, quando ele está sendo tentado no deserto, ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 16, verso 13. E ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás, Deuteronômio capítulo 16, verso 16. Então, esse livro é um livro que abençoa muitas vidas, e é um livro poderoso, e fala sobre o direito de primogenitura. Quando o homem tiver duas mulheres, uma que ama e outra a quem despreza, mas ao filho da desprezada reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver.
quando aquele é o princípio da sua força, o direito da primogenitura é dele. Não interessa se você ama ou deixa de amar, o seu primeiro filho é um filho consagrado ao Senhor, e ele recebe o que a Bíblia chama de bênção dobrada, ou direito de primogenitura. O que era o direito de primogenitura? Era o direito de liderar a família e na chefia da família na adoração a Deus. Em segundo lugar, ele recebia a dupla porção da herança paterna, ele recebia a dupla porção de terra, ele recebia a dupla porção de bens. Quando Eliseu, ele pede para Elias, dá-me a porção dobrada do teu espírito, o que ele está pedindo, na verdade, é o direito de primogenitura sobre a vida dele. O dobro do espírito que havia em Elias vem sobre a vida de Eliseu. E também o direito à bênção da aliança que Deus já tinha prometido a Abraão. Então Deus, ele prometeu a aliança dele para Abraão, para Isaac e para o primogênito de Isaac, que na verdade era Esaú. Mas você vai ver que Esaú vai acabar desprezando esse direito. Esaú, ele representa um principado que ele opera dentro de casa. É interessante que ele já começa a confusão dentro de casa. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu suas orações, Rebeca, sua mulher, concebeu, e os filhos lutavam dentro dela. Gênesis 25, 21 a 22. Muita gente começa crises, começa problemas dentro da sua própria casa. É o irmão que se levanta contra o irmão. É o irmão mais velho que implica com o irmão mais novo. Em Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. É Caim que fica com inveja de Abel, o irmão mais velho, com inveja do irmão mais novo. Então, a confusão, a guerra, as brigas, elas acabam acontecendo já dentro de casa. Existem duas nações dentro do mesmo ventre que vão ser chamadas de adversárias, de inimigas. E o Senhor disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Deus aqui já está dando uma identidade, tanto para Esaú, quanto para Jacó. A Rebeca está grávida de Isaac. Isaac orou ao Senhor, e ela carrega no ventre 2 filhos, e está dizendo que o ventre dela está dividido. É isso que o texto diz. 2 povos se dividirão das suas entranhas. Uma casa dividida não subsiste. Aqui eles vão se separar. Um vai se separar para a bênção eterna e outro vai se separar para a derrota eterna. Para você ter uma ideia, esse povo de Esaú vai receber um nome chamado Edom. Você vai entender por quê. Edom é a mesma raiz de Adão, que significa vermelho. Adão é retirado do barro. É por isso que o nome dele é vermelho, Adão. Ele é feito do pó da terra. Edom, então, vai se levantar como uma nação. Os descendentes de Esaú são chamados de Edom. Gente, eles vão ser tão cruéis, tão criminosos, tão culpados, que Deus manda um profeta chamado Obadias. Você tem esse livro na sua Bíblia, se você for ver os últimos 11 livros da sua Bíblia, chamado de profetas menores, ali está o livro de Obadias, e Obadias, ele fala sobre apenas uma pessoa, fala sobre Edom, e fala sobre sentença, sobre juízo, e sobre condenação de Esaú, ou seja, de Edom, um povo que se tornou inimigo do povo de Deus, um povo que está dentro de casa. Interessante que quando a Bíblia fala sobre o anticristo, gente, a Bíblia diz que o anticristo sai do meio do povo de Deus. Eles estavam no nosso meio e saíram de nós. Os maiores inimigos que nós temos da igreja hoje não são pessoas de fora, são pessoas de dentro que acabam se amargurando, se decepcionando e saem, se tornam grandes rivais, grandes vozes contra a igreja do Senhor em rebelião. A sua identidade é vermelha, por quê? Porque ele saiu primeiro ruivo e como um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. É isso que significa então Esaú, vermelho, ou Edom, também vermelho. Ele é um inimigo constante de Israel. A gente pensa assim, não,
agora eu estou na igreja, o inimigo vai parar de me perturbar, eu estou aqui ouvindo louvor, o inimigo vai parar de me perturbar. Querido, a Bíblia diz que Satanás deixou Jesus, ele tentou Jesus no deserto, ele o deixou até o momento apropriado, ele não vai descansar. Fica pensando assim que você vai ter assim uma guerra em que o inimigo vai ensarilhar as armas, o inimigo vai assim descansar um pouquinho, o inimigo vai abandonar o campo de batalha. Não, eu vou dar um pouquinho de paz para aquelas pessoas. Ele não dá paz. A Bíblia diz que ele anda ao derredor, nós vamos ver isso já já, bramando comunhão, buscando a quem possa devorar. Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon e contra Edom, e contra os filhos de Zobá, contra os filisteus, por onde quer que se tornava, executava castigo. A Bíblia diz que os edomitas eram inimigos ferrenhos. Em 2 Crônicas 28:17, porque outra vez os edomitas vieram e feriram Judá e levaram presos em cativeiro. Edom, ele significa, ele representa um principado que não deixa, ele gira em volta, ele busca em volta do povo de Deus encontrar uma lacuna, uma fissura, uma rachadura, uma brecha, para poder destruir, para poder levar cativo o povo de Deus. Número 2, esse principado, ele se revela como uma entidade que despreza as bênçãos de Deus. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Veja bem a palavra vermelho, ensopado vermelho. Estou faminto. Por isso também foi chamado de Edom. Edom significa então vermelho. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e levantando-se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. 2 questões aqui que você precisa entender. Eu já falei aqui, ensinei que os pactos na Bíblia são celebrados com comida. No domingo passado, nós celebramos a ceia em casa. Esse partir do pão, esse compartilhar do cálice, é um pacto que é feito. Todas as alianças na Bíblia são feitas assim, com comida à mesa. Tantas as alianças chamadas perversas ou profanas, quanto as alianças benditas. Aqui, Esaú chega com fome, e ele vende o direito de primogenitura, aquele direito da porção dobrada, ele não faz caso, por um prato de comida. Veja bem, a fome, a necessidade imediata de você ser feliz, de você completar a sua vida com algo que você não tem, de você experimentar um sabor, vai custar caríssimo para você. O inimigo te oferece docinhos. O inimigo é capaz de tentar te dizer o seguinte: não espere. Aqui havia uma promessa para Esaú. Ele nasce vocacionado para receber a porção dobrada que havia sobre Isaac, sobre Abraão. E ele despreza, ele profana isso. Ele está dizendo aqui: é melhor pecado que viver em santidade. É interessante isso. Tem gente hoje, que você vai na igreja, ele não consegue ficar 1 hora sentado assistindo um culto, participando de um culto. 1 hora. Ele tem que levantar para beber um copo d'água. Eu fico imaginando como é que vai ser para ele jejuar um dia inteiro. Tem gente que não consegue jejuar uma parte do dia. Por quê? Porque o estômago dele fala muito mais alto, a carne dele grita muito mais do que o espírito dele, é um enfraquecido. Aqui esse homem, ele está preocupado com o prazer imediato. Eu quero ser feliz hoje. O que me adianta ter essa bênção amanhã? Não sei se eu vou estar vivo, vou morrer de fome. É gente que não consegue resistir ao apetite da carne. É gente que diz assim: não, eu sei que essa pessoa não é a melhor pessoa para mim, mas eu vou casar com ela assim mesmo. Eu vou ver o que vai dar, aquilo que você vai quebrar é a cara.
Sabe por quê? Você tem um desejo que deve ser satisfeito hoje. E aí você está caminhando na trilha de Edom. Você está sendo seduzido por um espírito que quer governar a tua vida, sabe com o quê? Com prazeres imediatos, que dão sabores doces no início, mas a vida desse homem vai se tornar amarga como fel. Ele recebe o que eu chamo de antibênção irrevogável. A Bíblia diz em Gênesis 27, 38, Esaú pediu ao pai: meu pai, o senhor tem apenas uma bênção, abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Seu pai Isaque respondeu: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do alto céu. O lugar aonde esse homem chamado Esaú pede ao seu pai Isaque a bênção, é muito interessante isso. Ele está de frente para um lugar chamado vale, é um vale do Armagedon, o vale do Megido. É uma terra muito fértil, mas muito fértil. Quando você vai em Israel, você vê aquele lugar verde, mas verde, 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 verde. E quando o pai está abençoando o outro filho, Jacó, ele fala assim: eu te dou da exuberância da terra. Eu te dou da fartura que vem do alto céu. Eu te dou do orvalho sobre tua cabeça. Os teus inimigos vão falar com você às portas. Você vai vencer todos os seus inimigos. Ele abençoa Jacó. Mas quando chega na vez de Esaú, Esaú não recebe a bênção. Ele espera demais para buscar a bênção. O pai já está morrendo, o pai já está cego, o pai já não percebe mais as coisas. Aí que ele vai pedir a bênção para o pai. É gente que espera para ser crente tarde demais. É gente que tem uma vida toda. Eu não estou dizendo para você que você é velho, você não pode pedir a bênção. Pode pedir a bênção. O idoso pode pedir? Pode pedir. Mas tem gente que só vai se reconciliar com o pai quando o pai está morrendo. É gente que só vai se reconciliar com a esposa quando tudo já está desgraçado, quando o casamento já se dissolveu, quando não há mais possibilidade da pessoa restaurar. Aqui, Esaú, ele despreza o direito de primogenitura e ele recebe a antibênção. Ele pergunta: pai, não tem mais não sobrou nenhuma bênção para mim? Ele diz: não, você vai morar distante das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. É por isso que o nome dele é chamado de Edom. Edom, vírgula, o profano. Hebreus capítulo 12, estamos no Novo Testamento, verso 16 e 17 diz: não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Aquilo que você faz hoje, você vai colher amanhã. Aquilo que você planta hoje, você vai ceifar amanhã. Esse homem desprezou. Tem gente que tem uma oportunidade. E Deus te vocacionou para o serviço pastoral. Deus te vocacionou para o serviço ministerial, para a diaconia, para liderar células, para estar no altar, para ser um pai generoso, para ser uma mãe sábia que edifica o lar. E você deixa isso passar. Você ignora, você profana. Profanar é você dizer que aquilo que é bendito se tornou lixo. Profanar é você dizer que aquilo que é bendito não tem valor. Aí quando a ficha cai, fala assim: eu quero, agora eu quero. Então agora é tarde. É por isso que a Bíblia chama isso de profanação. É por isso que quando ele chorou, aquele choro não teve mais resultado. É gente que tem a oportunidade hoje de estudar e não estuda. Você é novo. A única coisa que Deus quer que você faça agora é o quê? É honrar o dinheiro que teu pai e tua mãe investem aonde? Nos teus estudos. Aí você, em vez de estudar, você não sai desse videogame, você não sai da aparência social, você não sai da visibilidade social, você não sai da aparência das redes sociais. E você está pensando que está enganando quem? Você está enganando você mesmo. Depois vai ser tarde demais. Você está perdendo a oportunidade de um trabalho, de crescer na tua empresa, de crescer na tua faculdade, de ser alguém de verdade. Você está empurrando com a barriga. Escute o que eu vou dizer. Depois pode ser tarde demais.
Profanar, então, é trocar aquilo que é espiritual pelo carnal. Tem muita gente que acha, não, vou aproveitar a vida no pecado, querido. Pecado não produz aproveitamento de vida. Produz desgraça, porque o salário do pecado é a morte. Escolhe o prazer momentâneo em vez da alegria eterna. Eu gosto muito de Hebreus, capítulo 11, quando diz assim, que Moisés, ele, sendo filho da filha de Faraó, ele desprezou isso. Ele escolheu viver lá em Midian, junto com o povo de Deus, ser maltratado por algum tempo. Ele estava esperando uma superior recompensa, uma superior ressurreição. Querido, se você está imaginando que a sua vida constante, a sua vida, ela contém apenas 80 anos aqui nessa terra, porque é isso mais ou menos que a gente vive, de 80, 90 anos, preste atenção nisso, querido. A vida é muito mais do que esse tempo. A eternidade vem pela frente. E se você escolher a carnalidade aqui hoje, a eternidade vai escapar das suas mãos. Toma decisões precipitadas que cobram um preço caríssimo a longo prazo. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Hebreus 10, verso 29, está dizendo o seguinte: tem gente que nasceu em lar evangélico, vai para a faculdade e se desvia assim, ó. Você está profanando o sangue do Filho de Cristo. Você acha que você vai para o céu? Você acha que você vai herdar o reino de Deus? Você está vivendo, querido, um casamento ilegítimo. Você está vivendo uma aliança ilegítima. Você está vivendo uma mentira. Você está vivendo uma rebelião. Quantas vezes Deus já falou com você? Está escrito na Bíblia, faça. Você diz, não vou fazer. Deus fala, não ande por esse caminho. Você fala, vou andar por esse caminho aqui. Porque Deus é misericordioso e compassivo. Escute, querido. Deus dá ordem aos seus anjos para que guarde você nos caminhos dele, não no teu caminho não, não no teu desejo não. Cuidado quando você profana aquilo que é sagrado. Cuidado quando você acaba expulsando Deus da sua própria vida. Esse homem, ele vai morar tão distante, ele vai morar num lugar chamado Monte Seir, ou Monte Terrível, Monte Escabroso. Quando a gente anda em Israel, você está na porção ali do Mar Morto, que você enxerga o lado de lá da Jordânia. É uma região que quando bate o sol, ela fica vermelha como umas falésias vermelhas. Está do lado de lá. A Jordânia está logo ali, gente, de Israel. É uma fronteira muito próxima. Aquele lugar ali se chama as Montanhas de Seir. Ele, em vez de ficar no lado de cá de Israel, ou seja, a terra da bênção, ele vai se divorciar e vai morar na terra da maldição, na terra do terror. Isso significa Monte Seir, Monte Escabroso. Enviou Jacó mensageiros adiante de Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom. Longe da bênção, e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom. Gênesis 36, 8. É gente que acha melhor estar fora da igreja do que na igreja. É interessante como é que tem gente que se sente mais feliz fora da igreja do que na igreja. Eu estou falando de gente que é filho de crente, gente que já recebeu o evangelho de Jesus, gente que já experimentou o sabor do Espírito Santo, gente que já teve uma experiência de plenitude com o Espírito Santo, gente que já viveu na fé. Eles preferem mais os amigos ímpios do que os amigos cristãos. Eles acham melhor fazer uma festa no mundo do que fazer festa na igreja. Querido, você está apartado como Esaú. Você está escolhendo um lugar terrível, em vez de escolher o lugar da bênção. Você está pensando que isso vai dar bem? Eu vou dizer que isso vai dar é ruim, como diz os jovens. Vai dar ruim. Número 4. Edom, ele é chamado de imoral. Ninguém seja profano ou imoral. Tem uma versão que diz, não haja nenhum fornicador como Esaú. Ainda estamos em Hebreus capítulo 12, verso 16. Tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beri, o Hitita, e também a Basemate, filha de Elon, o Hitita. Elas amarguraram a vida de Isaac e de Rebeca.
as escolhas dele amarguram, trazem agonia, trazem sofrimento. Essa entidade espiritual faz um convite para que você largue aquilo que é santo. Quando a Bíblia diz que tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é bom, nisso pensai. Ele está fazendo você se afastar, se distanciar daquilo que é iníquo. Mas não, Edom é imoral. Edom, ele sabe que ele não pode fazer aliança com mulheres fora da genealogia de Abraão, fora da descendência das 12 tribos, e ele faz aquilo que ele diz: não, pastor, eu sei o que eu estou fazendo. Você desobedece a Deus e você vai colher amargura. Ele é uma entidade que é ignorante, que tem uma ignorância corrupta, proposital. Tem muita gente que para pecar se torna ignorante de propósito. Acerca de Edom, assim diz o Senhor dos Exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Pereceu o conselho dos entendidos? Corrompeu-se a sua sabedoria? Gente que se aparta de Deus, gente que se aparta da igreja, gente que se afasta do lugar da bênção, é gente que acaba ficando ignorante. E quando você pergunta para ele assim: você não está vendo que você está por um caminho, fazendo uma escolha de morte, não de vida? Ele fala: não quero saber. Eu quero continuar trilhando o caminho da obstinação. E quinto, o que marca essa entidade? A amargura, ou seja, a ausência do perdão e o desejo de morte. Espíritos imundos, querido, eles caminham juntos. Amargura ou ausência de perdão atrai espírito de morte. Saul ficou amargo contra Davi e tentou matar Davi. Caim ficou amargo contra Abel e matou Abel. A amargura, querido, olha, eu vou dizer para você, a ausência de perdão gera ódio. E ódio é lugar do diabo. Quando a Bíblia diz em Efésios capítulo 5, não deis lugar ao diabo, toda ira, toda cólera, toda amargura seja tirada dentre vós. Antes, sede um para com os outros benignos, longânimos, compassivos e perdoadores, como Cristo os perdoou. Quando a Bíblia diz não dê lugar ao diabo, ele está falando que existe uma permissão. Eu posso chamar isso de jurisdição. É uma permissão para o espírito de morte entrar, quando você gera ódio e amargura no seu coração. E foi isso que aconteceu com Esaú. Você viverá pela sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção. Veja bem, ele mesmo ignorou a bênção, ele mesmo profanou a bênção, ele mesmo vendeu o direito de primogenitura por um prato de comida. E depois ele ficou com raiva do outro, porque o outro recebeu aquilo que ele profanou, aquilo que ele desprezou. Ele ficou com raiva. É o irmão que tem tudo para ter um casamento bendito. Ele tem tudo para crescer, prosperar financeiramente. Ele tem tudo para ter um ministério próspero. Aí ele despreza uma vez. Ele despreza a mulher da sua mocidade. Ele despreza os estudos. Ele despreza o tempo do investimento. Porque tem tempos de vaca gorda, querido. E tem tempos de vacas magras. E no tempo das vacas magras, sabe quem que faz bem? Quem no tempo das vacas gordas não for gastando que nem louco. Entenda isso. Até para isso Deus dá sabedoria para a gente, para o ser humano. Então, querido, você está desprezando o ministério do outro e dizendo que o ministério era meu, querido, presta atenção. Deus, ele tem muito mais para te dar. Não precisa ter inveja, não. Construa você o teu ministério. Ore você a Deus, busque a Deus e trabalhe com vontade, em vez de ficar criticando ou amargurando por causa dos outros. Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. A amargura atrai espírito de morte. Quando você odeia o teu irmão, você quer que ele morra. Fulano para mim morreu, pastor. É isso. Quando contaram a Rebeca que o seu filho Esaú dissera:
ela mandou chamar Jacó, seu filho mais novo. Ele disse: Esaú está se consolando com a ideia de matá-lo. Esse homem tem que fugir. Esse povo, essa entidade aqui, eu chamo de entidade porque aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. São culpadíssimos de hostilidade perversa. Assim, diz o Senhor Deus, visto que Edom se ouve vingativamente, olha aqui, o espírito de vingança, para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo, quando se vingou deles, assim diz o Senhor Deus, estenderei a minha mão contra Edom, arrancarei dele homens e animais, torná-lo-ei em deserto, desde Temã até Dedã, cairão a espada. O que Ezequiel 25 está dizendo é o seguinte, que esse homem está plantando, ele vai colher. O que você plantar, você vai colher. Na próxima quarta-feira, eu vou continuar pregando sobre Edom, você vai entender. E o nome da mensagem é: Deus não vai deixar barato. Quando alguém te persegue injustamente, quando alguém ri da tua desgraça, quando alguém aproveita para caçoar, para zombar de você quando você escorrega, quando você cai, quando você está enfraquecido, quando você é derrotado, você está pensando que Deus deixa isso barato? Olha, querido, você é crente. Você pode estar passando no vale da sombra da morte. Escuta o que eu vou dizer. Mas nesse tempo do vale da sombra da morte, Deus não vai te abandonar, não. Mas vai chegar um tempo logo depois, alguns passos adiante, que Deus vai te levar a uma mesa farta. O seu cálice vai transbordar diante de seus adversários. Então, querido, você que é crente, que está sendo humilhado, destruído por dentro, está sendo desprezado, está sendo lançado fora, pode aguardar. Porque o Deus que vai te honrar é o Deus que vai julgar aquele que está te desprezando. É isso que ele está falando de Edom. Edom é culpadíssimo de hostilidade. E é por isso que existe biblicamente uma maldição sobre Edom. A gente chama de maldição edomita. Quando minha espada embriagar-se dos céus, saibam que ela descerá para julgar Edom, povo que condenei à destruição, pois o Senhor exige sacrifício em Borza e grande matança em Edom. O juízo de Deus não vem para destruição, vem para arrependimento. Deus não é um Deus que ele quer julgar a gente como um pai pega uma vara com violência, um terrível, um castigo terrível. Não é nada disso. Deus é um Deus que quer arrependimento. Só que chega uma hora que o coração do homem está tão enegrecido, está tão debaixo de sombra de trevas, que ele é tão maligno, perverso, que só mesmo o juízo do Senhor para acabar com essa perversão. Como é que eu faço para vencer esse principado? Número 1, desviar-se do local do pecado, do lugar do pecado. E diga ao povo: vocês estão passando pelo território de seus irmãos, os descendentes de Esaú que vivem em Seir. Eles terão medo de vocês, mas tenham muito cuidado. Está aparecendo aqui que Jesus está falando: sede simples como a pomba e prudentes como a serpente. Não os provoquem, pois não darei a vocês parte alguma da terra deles, nem mesmo o espaço de um pé. Já dei a Esaú a posse dos montes de Seir. Não queira morar no lugar do pecado. Seir mora lá no deserto. O teu lugar é aqui, ó, no lugar da terra que mana leite e mel. Não queira aproveitar a vida de pecado. Não se apaixone por nada que está fora dos planos do Senhor para a sua vida. Cuidado, querido. Cuidado aonde você descansa. Cuidado aonde você diz assim: não, aqui é a terra aonde eu tenho que ter um pouquinho de folga. Cuidado. Se desvie do local do pecado. Número 2, vigie constantemente. Como eu falei, esse inimigo é incansável na tarefa de tentar matar, roubar e destruir. E diz assim, 1 Crônicas, capítulo 18, verso 12 e verso 13. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomeus no Vale do Sal,
e pôs guarnições em Edom. Esse Zeruia, aliás, é uma bênção. Ele é amigo de Davi, ele é um dos grandes valentes que andavam com Davi. Certamente ele livra Davi das mãos de um filisteu chamado Esbibenobe. É uma figura sacerdotal de alguém que é levantado como uma coluna de vigia. Um vigia, raciocina isso, é como um sentinela. O sentinela é alguém que ele está sempre observando a aproximação de um inimigo, de alguém que vem tentar trazer o mal sobre a sua vida. Vigiar, a Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Escute isso, a carne é fraca. Vigia a tua carne, querido. Vigia os desejos da tua carne. Porque a tua carne vai querer te afastar de Deus, ela vai querer te levar para longe de Deus, ela vai querer satisfazer, ela vai dizer assim para você, pronto, você já viveu bastante em santidade, já viveu bastante de pureza, agora é hora de pecar um pouquinho. Querido, vigie como uma sentinela, vigiar é proteger. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você vigia, Deus não está mandando você abandonar a vigia, Ele está mandando você não desprezar o poder de Deus. A sua vida precisa ficar atenta às astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 fala isso. Ficais firmes, toma a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então vigie, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. 1 Pedro 5,8, está mandando eu e você vigiar. Número 3, mantenha o pecado sob domínio. E todos os edomeus ficaram por servo de Davi. O Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Querido, o pecado, ele jaz à sua porta, Gênesis 4,7. E sobre o qual você deve dominar. Se você não dominar o pecado, ele vai te dominar. Se você achar que existe uma possibilidade de você controlar o pecado, você está enganado. Ele vai te julgar, ele vai te dominar, ele vai te aprisionar, ele vai te capturar, ele vai te jogar dentro do calabouço. O pecado, se não for dominado, ele vai te dominar. Portanto, mantenha o pecado não só sob vigilância, vigiando, mas mantenha o pecado debaixo de controle. Dominar é exercer controle. A Bíblia fala sobre o pecado quando ele perde a força. Não reine. A palavra reine está dizendo para não deixar o pecado se tornar seu Senhor, seu Deus. Aquele que exerce uma influência como um rei, exerce influência sobre o súdito. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumento da justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Preste atenção. É comum espírito imundo manifestar em partes do corpo. Espírito imundo manifesta nos olhos. Exu 7 escamas deixa a pessoa cega na hora. Tem espírito que opera na língua, nos ouvidos. Espírito mudo, surdo, querido, vem através de amargura. Você sabia disso? Sabia que vem através de ódio? A porta de entrada dele é amargura e ódio? É ausência de perdão? Tem espírito imundo que manifesta na mão, manifesta na língua. A língua, ela cai aqui, fica aqui na altura do peito. Pastor, eu nunca vi isso. É porque você não trabalha com libertação. O espírito imundo aqui ele diz o seguinte: nem tampouco apresenteis. Tem uma versão que diz: partes do vosso corpo, dos vossos membros, para instrumento do diabo. A versão NVI fala isso. Então tem muita gente que você vê manifestar da cintura para baixo. Você vai ver manifestar no braço, na mão. Eu conto um caso assim, isso é muito comum manifestar no braço. O braço fica duro assim, duro. Para gente que trabalhou algum tempo no passado com psicografia,
tratei de uma senhora uma vez, fui fazer um atendimento numa igreja de um pastor amigo meu, aqui próximo, inclusive, da nossa cidade, em outra cidade. Gente, eu dizia, amarrado em nome de Jesus, você está amarrado em nome de Jesus. Aquele espírito imundo amarrava uma das mãos, mas havia uma das mãos que ficava absolutamente rebelde, socava, pegava a tesoura, queria atacar na gente. Preste atenção, o pecado também tem que dominar, sabe o quê? Você também tem que dominar, sabe o quê? O pecado, porque senão ele vai dominar a parte do seu corpo e você não vai ter controle sobre ele. Número 4, e fim, elimine o pecado inocente. Então o Senhor levantou contra Salomão um adversário, o edomita Hadad. Olha, Hadad era edomita, da linhagem real de Edom. Anteriormente, quando Davi estava lutando contra Edom, Joabe, o comandante do exército, exterminara todos os homens de Edom, mas Hadad, sendo ainda um menino, fugiu para o Egito com alguns oficiais dos edomitas que tinham servido a seu pai. Sabe o que significa isso? É quando você deixa o pecado, que ele aparentemente não tem força, escapar do juízo de Deus. Pecadinhos se tornam pecadões. Pequenos cativeiros se tornam grandes jaulas. Ah, pastor, eu posso parar de fumar a hora que eu quiser. Não pode não, querido. Porque esse pecado, que parece que é inocente, ele vai se tornar daqui a pouco um gigante. Tem gente até hoje pedindo para fazer tratamento, para abandonar o vício do tabaco, da nicotina. É gente que começou fumando um cigarro de maconha. É gente que começou bebendo um traguinho só de cachaça. E hoje não consegue ficar sem beber. É gente que arruína a família inteira. É gente que começou apenas com uma aventura fora do casamento. E hoje não consegue mais viver a lealdade dentro da aliança. São pessoas que começaram com pequenas murmurações, com pequenas reclamações, pequenas palavras, e hoje a boca dessa pessoa se tornou um mar de maldição. Querido, preste atenção. Você deve eliminar o pecado inocente. Você deve eliminar aquele pecado que é pequeno. Aqui diz que esse edomita chamado Edom era um menino. E ele foge para o Egito. Gente, ele vai se tornar um dos homens mais cruéis contra Israel. Sabe por quê? Porque você deixa escapar o pecado pequeno. Você diz assim, não, isso é normal, meu pai também fazia. Minha mãe também fazia. Que joga fora, você deve honrar seu pai e sua mãe. Mas o pecado, ele deve estar distante da sua vida. Quando a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, obedeça, vós filhos, obedeçai vossos pais no Senhor. Significa o seguinte, eu obedeço meu pai até onde não fere a palavra de Deus. Entendeu isso? E assim nós vamos encerrar. Semana que vem nós vamos continuar falando, você vai entender, nós vamos entrar no livro de Obadias. Você vai entender a sentença, o juízo e a condenação. Por que que Deus, você que está sendo perseguido, por que que Deus não deixa barato? Por que que Deus se levanta para te defender? Em nome de Jesus. Vamos orar? Quero orar pela sua vida e abençoar a sua história em nome de Jesus. Feche teus olhos aí onde você estiver. Se você, no seu coração, entendeu essa mensagem e você quer mudar a sua história, você devia ter dominado o pecado e não dominou. Você deveria ter se afastado do pecado, do lugar do pecado, e não se afastou. Você deveria ter rejeitado o pecado e não rejeitou. E por isso agora, você está na dúvida se a tua vida é de bênção ou de maldição. Esse homem chamado Esaú, ele significa todo tipo de pecado que você quer viver hoje, achando que vai ter tempo para se consertar amanhã. A Bíblia diz que esse homem desprezou um direito de primogenitura, ele profanou. E mais tarde, ele não encontrou um lugar de arrependimento. Ele não conseguiu mais se arrepender. Ele buscou com lágrimas, mas não conseguiu. Querido, eu quero orar para a sua vida, para que teu arrependimento seja verdadeiro, para que a tua busca com o Senhor seja verdadeira, para que a tua vida com Deus seja verdadeira. E se você quer entregar a tua vida a Jesus, coloca a tua mão no seu coração, onde você estiver aí, qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você está ouvindo essa mensagem, coloca a mão no teu coração, eu vou orar por você. Pai querido, em nome do teu Filho Jesus, livra-nos desse espírito de edomita,
esse espírito de profanação, de desprezo, que tem jogado fora, Pai, as promessas de Deus da nossa vida, que tem nos impedido de esperar pelo melhor, que tem nos impedido de receber herança eterna em troca de pequenos sabores momentâneos, de pecados momentâneos. Nós rejeitamos e aprendemos a colocar o pecado debaixo dos nossos pés, e a colocar as tentações debaixo da nossa autoridade, e a colocar as vozes satânicas debaixo do nosso domínio em nome de Jesus, para que não reine o pecado do nosso corpo mortal. Pai, livra-nos, Pai, de sermos como Esaú, mas faz brotar em nós o desejo de ser como Israel, que busca a tua bênção, que não se aparta da tua bênção, que luta com o anjo para receber a tua bênção, em nome de Jesus, Pai. Queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, queremos pedir perdão pela nossa carnalidade, e queremos pedir que o teu Espírito Santo nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Querido, você que está ouvindo essa mensagem, se você mora em Curitiba e você entregou sua vida a Jesus, assim que essa pandemia do coronavírus terminar, venha nos visitar na Avenida Desembargador Hugo Simons 772. Se você é de fora de Curitiba e você quer participar do nosso ministério, você pode mandar um e-mail para oração@ibbr.org.br, oração sem o tio e sem o cedilha. Se precisar de oração, pode colocar aqui mesmo no canal do YouTube, nós vamos orar por você. Amém? Sábado a gente se vê no drive-thru. Deus te abençoe, que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, a tua casa, a tua história, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tchau, até a próxima.